Entrar numa faculdade e concluir um ensino superior é o sonho de muita gente. Para alguns, um sonho quase impossível que requer muita resiliência e determinação e se perde no caminho de quase 60% dos estudantes que ingressam nas faculdades brasileiras. Trabalho em tempo integral e filhos para cuidar estão entre os maiores desafios. Mas olha, muitos brasileiros estão enfrentando essas dificuldades e hoje 35% dos formandos são os primeiros de sua família a conquistar o diploma universitário. E é sobre eles que a gente vai conversar hoje. Estão comigo no estúdio a Jéssica do Nascimento Pereira, formanda em Engenharia Civil. Parabéns, Jéssica. Obrigada. Luiz Leandro, que é professor universitário e também primeiro diploma da sua família, né, Leandro? E Rosana Heringer, que é doutora em Sociologia e vice-diretora da Faculdade de Educação da UFRJ. Gente, muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada pela presença de vocês. Bom, Rosana, eu vou começar com você, primeiro para a gente tentar entender qual é o panorama que a gente tem hoje, nesse momento no Brasil, com relação a esses formandos que conseguiram finalmente terminar esse ensino superior e são pioneiros nas suas famílias. Ficou mais comum de um tempo para cá isso? Ficou. Isso é resultado principalmente da expansão que a gente teve do ensino superior no Brasil na última década, né? Se a gente for observar, por exemplo, nas universidades federais, né, que até bem pouco tempo não tinham tido uma expansão, a gente observa em 10 anos houve o dobro de matrículas. Então, claro que esse é um impacto importante que faz com que esses alunos com que a gente chama desse novo perfil estejam, ingressando no curso superior. Porque no ensino privado, que tradicionalmente tem sido o espaço onde alunos com menor renda, né, que vinham de escola pública ingressavam, a gente já vinha tendo uma expansão desde os anos 80. Mas a novidade, agora eu diria, foi o ingresso desses alunos também nas universidades públicas, que são muito mais competitivas, né? E que bom, né? A democratização aí do ensino Exato. superior, que com certeza no tempo que você se formou, né, Luiz, não era exatamente assim, né? Você hoje sendo professor e trazendo essa experiência também de com certeza ter tido muita resiliência para se formar, porque o ensino superior por si só já requer bastante resiliência, né? Mas algumas outras dificuldades impactam mais nisso. Como é que você vê esse momento e o que mudou de quando você era um universitário para cá? Eu acho que o que mudou bastante, primeiro com relação à questão étnica, né? A gente hoje vê uma diversidade muito maior nesse sentido dentro da universidade, principalmente a questão do negro e outras etnias. Na minha época, por exemplo, que eu vim de escola privada, eu sempre brinco, né, que eu era o único negro em todos os ambientes que eu ia. Porque minha família tem uma história de comerciantes, eram todos comerciantes. Meu avô tinha uma fábrica de velas, o outro avô tinha uma concessionária. Então, eles sempre procuraram colocar os filhos e os netos no ensino privado. E a gente entrou na universidade, eu, por exemplo, passei em 7º lugar no vestibular, quando fiz, porque estudei numa escola muito boa. E eu percebia que eu sempre era o único negro. Dentro da universidade, o tempo inteiro, eu tinha aquele olhar diferenciado, né? O que esse cara, uma coisa assim, o que esse cara está fazendo aqui? Como se numa estivesse fora de universidade lugar, federal, né? como se eu estivesse fora de lugar. Mas uma coisa talvez tenha mudado, você me confirma. O fato de, na época, você ser um único negro colocava você numa posição de, nossa, ele realmente é muito esforçado. Hoje, esse negro ele é tido como um cotista que entrou com uma facilidade. E era muito estranho, porque tiravam a minha negritude, né? Era como se eles falavam, faziam piadas de negros, comigo junto, e como se eu tivesse que rir daquelas piadas que parecia, porque eu estava ali naquele ambiente, eu não era mais preto, né? Eu não era mais negro. Então, você está aqui com a gente, então você não é mais. E isso foi muito estranho, me causou um estranhamento durante todo o período da universidade. No colégio, desde a escola até a universidade. Agora, deixa eu trazer a Jéssica aqui para essa conversa, porque temos uma Jéssica nesse programa, né, Jéssica? Na verdade, depois do filme Que Horas Ela Volta, Jéssica virou realmente um símbolo dessa mudança social, da chegada dessa geração ao ambiente universitário. Como é que foi isso para você? Você se reconhece na personagem? Um pouco. Eu tenho o mesmo sentimento que o professor Luiz, de me sentir sempre nesse ambiente, assim, fora da minha realidade. Com exceção do meu primário, que eu fiz em escola pública, da minha quinta até a universidade, eu estudei em colégios particulares e faculdades públicas. Foi faculdade pública, então eu também sempre senti como um peixe fora d'água.
Hoje, assim, no final do período, a gente consegue se relacionar, mostrar o que você tem, o que você se propôs, a sua capacidade. Então, você ganha um certo respeito perante as pessoas que estão ao seu redor. Mas até você conseguir mostrar que você realmente está ali porque você quer alguma coisa, que você está estudando, porque você quer melhorar, mudar o cenário da sua família, porque minha família não tem nenhuma pessoa de nível superior, foi só o máximo até o ensino médio. Então, até a gente mostrar realmente para as pessoas que a gente não está ali brincando, que não está ali de E sacanagem. que é capaz, né, Jéssica? Porque também é um mito, né? Essa questão das cotas, principalmente. Hoje, eu imagino que esteja se caindo essa percepção. Porque, com certeza, a nota para você entrar através de uma cota... No seu caso, você nem entrou por cota, Não. né? Mas mesmo um aluno que entra por cota racial, por exemplo, ele tem uma nota alta, né? Sim, hoje. Então, hoje em dia está muito mais competitivo. Para você ter uma ideia, para você entrar na UFRJ, em qualquer curso, você tem que ficar entre os 10% a 5% melhores no Enem. Então, isso significa cotista ou não cotista. Quer dizer, você percebe que você continua tendo ali uma elite no sentido de quem são os melhores alunos que conseguiram o melhor desempenho, né? Tanto entre cotistas quanto entre não cotistas, tanto quem vem de escola privada quanto quem vem de escola pública. Então, a gente continua tendo uma competitividade muito grande, porque, efetivamente, o ensino superior ainda não é universalizado no Brasil, né? Não é simplesmente, por exemplo, como o modelo argentino, que você termina o ensino médio e automaticamente você se matricula no ensino superior. É livre acesso. Você não tem que fazer nenhuma prova de seleção. Que lindo. É claro que isso depois tem as consequências de você talvez não conseguir terminar, Sim. mas o tipo de acesso é diferente. Então, Um erro crasso que as pessoas, quando criticam o sistema de cotas, cometem é que elas pensam que você vai baixar a média, né, para que o cotista possa ingressar. Ou seja, esse cotista ele atinge uma nota que é inferior às habilidades que o candidato, né, que o candidato deve ter para acessar o ensino superior. E não é. Aquele cotista, ele estará dentro, como a professora colocou muito bem, dentro dessa faixa de que as habilidades que ele tem são suficientes para que ele acompanhe qualquer curso superior. E esse é um erro. As pessoas pensam que você vai baixar essa média. Não, você só vai equilibrar. É como se a gente fizesse uma regrinha de 3 para equilibrar. Olha, você tem 90, eu tenho 60. Como é que a gente vai transformar 90 em 60 para poder entrar junto naquele lugar? Você faz uma regrinha e coloca todo mundo no mesmo pacote. Então, você consegue entrar, você desequilibra. Isso ocorreu em vários países. E no Brasil, a gente chegou muito depois para acertar isso, para corrigir esse problema. Na Índia tem ação afirmativa há 50 anos. Exatamente. Estados Unidos Estados Unidos desde a década de 60. Na verdade, a cota vem como uma ação temporária, né? Para a gente realmente equilibrar. Exato. Porque a gente não tinha esse equilíbrio e está começando a ter. A gente está recebendo alunos mais velhos. As pessoas que ou começaram o ensino superior, muitas vezes, por exemplo, no curso privado, e não tiveram condições de custear, e aí param 5, 10 anos e voltam, ou esse perfil da pessoa que nem tentou, porque achou que aquilo não era o caminho para ela, né? E aí você tem, depois, mais recentemente, não, então eu vou fazer o Enem, né? A gente recebe alunos iniciando o curso com 30 anos. Né? Que bom que isso está acontecendo, né? Porque, na verdade, não é somente a democratização do ensino, que já é fundamental num país com a dimensão do Brasil, com os potenciais que o Brasil tem, que os brasileiros têm, mas também entender que esse brasileiro, que essa pessoa, esse aluno, esse estudante, que precisou trabalhar, sustentar uma família ao longo da sua história acadêmica, desde pequenininho, ele não vai ter como medir a sua inteligência, a sua capacidade com um aluno que sempre estudou em escolas particulares, até ia com motorista, tinha um professor particular dando um reforço ali nas horas vagas e sempre que necessário. Quer dizer, são diferenças gritantes, né? Agora, a gente foi conhecer uma história de uma profissional formada de serviço social, que também é o primeiro diploma da família. Vou convidar vocês a assistir no próximo bloco. E aí eu também quero ouvir um pouquinho da sua história, Jéssica, como é que foi chegar nessa faculdade e essa sensação de estar finalmente pegando canudo quase, né? Tá aí já para entrar no mercado de trabalho. Então, no próximo bloco, você vai conhecer a Flávia, que se formou em serviço social e hoje inspira os 4 filhos a seguirem o exemplo. A gente volta já já. Não sai daí.
Estamos de volta conversando sobre o primeiro diploma universitário da família. Agora você vai conhecer a Flávia, que se formou em serviço social e hoje inspira os 4 filhos a seguirem o exemplo. Nasceu uma menina. Crianças, dá licença rapidinho. Onde a Flávia mora? Vocês conhecem? Ali. Me leva lá. Ah, chegou. Tudo bem. Você mora aqui com quem, Flávia? Moro aqui com o meu marido e meus 2 filhos. Flávia, eu queria agradecer, né, por ter recebido a nossa equipe aqui, reunido a tua família para receber a gente. Eu tô com o teu diploma aqui na mão. Foi um esforço de você ter conseguido isso aqui. Foi uma luta, a luta para realizar um sonho meu, entendeu? Tive a ajuda do meu esposo, que lutou junto comigo. Houve momentos difíceis, mas eu tinha aquele objetivo de realizar um sonho. Eu queria fazer uma faculdade, mas eu achava que isso seria impossível para mim. Então, quando eu casei com o Jorge, ele foi e falou assim: poxa, você tem um sonho, então corre atrás, realiza. Mas por que você achou que seria impossível? Pela minha condição financeira. Eu achava que uma faculdade era uma coisa de outro mundo, que eu jamais iria realizar esse sonho. Então ele falou: você quer? Vambora. Eu tô junto contigo, vamos estudar, eu vou estudar do seu lado. E foi o que ele fez, porque eu tinha abandonado o estudo muito cedo, devido aos meus filhos. Então eu tive que retomar o estudo, terminar o ensino médio, para fazer o Enem. Você já tinha filho, né? Já, 4 filhos. Uhum. 4 Quem são seus filhos? Elas duas? É, o Kaique, meu filho, a Paloma, a Larissa e tem a Natasha, que não pôde estar aqui presente. E eles acompanharam esse período todo teu? Muito. A minha ausência enquanto mãe, que eram festas, eu não podia ir, eu tive que abrir mão de muita coisa na realização desse sonho. O meu marido tinha que estar indo nas reuniões das crianças na escola, tá cuidando deles, botando para ir para a escola, cuidando dos afazeres domésticos, me ajudou muito nesse período. Eu acho que a pessoa que não tem estudo, não tem futuro, e eu decidi que ela, até para ser um exemplo para os filhos, né, ela deveria realizar esse sonho e partir para dentro. As dificuldades que vocês encontraram nesse percurso? Muita, principalmente financeira. Até o 5º período da faculdade eu não trabalhava. Era só ele que segurava as despesas de casa. Apesar de eu ter feito o Enem, mas a minha faculdade, eu recebi apenas uma bolsa de 50% durante todo o período, mas tinha que se pagar os outros 50%. Tinha que se pagar passagem todo dia, entendeu? Então, os livros, tudo, e ficava muito difícil mesmo. E a tua faculdade era perto daqui? Não, era em Campo Grande. Eu tinha que pegar uma condução daqui para o centro de Mesquita, pegava um trem até Deodoro, depois fazia a baldeação com outro trem até a estação de Campo Grande e depois eu ia a pé até a faculdade. Era um gasto, então, imenso com passagem. Imenso de passagem. E seus pais, Flávia? Meu pai faleceu quando eu ainda estava terminando, eu já tinha voltado a estudar, mas eu ainda tinha que terminar o ensino médio. A minha mãe começou o início todo, eu ficava conversando com ela sobre como seria o dia do meu TCC, que eu estaria fazendo a homenagem para ela, e ela dizia: você tem que arrumar um carro porque eu não consigo andar direito, eu tenho que chegar lá toda bonita pro dia da sua formatura. Só que, infelizmente, faltando um ano para me formar, ela veio a falecer. E eu lembro que ela ficava assim: eu tenho muito medo de morrer e não tiver formado. Porque para mim isso seria a realização de um sonho, ver uma filha com aquela roupa preta, entendeu? E como é que a senhora enxerga, né, assim, uma sobrinha, o primeiro membro da família se formando? É muita alegria, né? Da gente poder ver a pessoa chegar num objetivo que foi o sonho dela realizado. E como é gratificante para ela, também é muito gratificante pra gente. Larissa, como você vê o exemplo da tua mãe? Você também está fazendo faculdade agora, né? Depois que ela se formou, no meio, ela sempre me falou: olha, quando você terminar os estudos, vê se você faz uma faculdade, porque assim você vai ter um futuro. Eu ainda tô cursando, eu tô no 3º período, e assim, é um espelho, né? Porque se ela conseguiu, com certeza eu vou conseguir também. Não é fácil, mas tá aí. A faculdade mudou totalmente minha vida.
Hoje eu trabalho na Prefeitura de Mesquita, sou assistente social, gerente operacional de centro de referência lá do Bolsa Família. Estou fazendo pós-graduação no Enesp, lá na Fiocruz. Faço pós em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Pretendo fazer o meu mestrado e o meu doutorado, que é o nosso sonho, é um sonho em conjunto, meu e do Jorge. Inclusive, você colocou o seu diploma aqui na parede. Não foi eu, não. Foi o Jorge que colocou. Foi ideia dele. Isso aí é para que qualquer pessoa que chegasse aqui olhar e ver o que é a vitória de uma pessoa. Tá? E colocou ela conseguiu. em cima da foto dela, né, de formatura. Em cima da foto. Tá? Para ver mesmo a vitória, como é que uma pessoa consegue, quando quer e tem força de vontade, consegue chegar. Esse aqui eu acho que foi o momento mais crucial no dia, quando eu coloquei a beca. Foi aí que eu vi que realmente não era sonho, eu não estava sonhando. Estava acontecendo mesmo. Qual é a foto daí que você mais gosta? Essa daqui é a foto que eu mais gosto. Por quê? Foi o brinde da minha vitória. Estamos de volta conversando sobre o primeiro diploma universitário da família. Comigo aqui no estúdio a Rosana Heringer, vice-diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, Jéssica do Nascimento Pereira, formanda de Engenharia Civil, e Luiz Alberto de Lima Leandro, Luiz Leandro, professor universitário. Gente, a gente viu a história da Flávia. Eu queria primeiro saber com você, Jéssica, você se reconhece um pouquinho? Como é que está essa proximidade? Você já se formou? Eu estou aqui na dúvida. Já terminou? Semana que vem é meu olha só, gente, como é que tá o coração aí? Finalmente, né? Finalmente. A gente pensa, parece que nunca vai chegar, mas chegou. Como é que foi a tua trajetória? Você se reconhece um pouquinho ali na Flávia? Sim, minha mãe teve bastante dificuldades, abdicou de algumas coisas para poder me proporcionar um estudo melhor. Eu acho que ela vislumbrou ali uma possibilidade de eu crescer, viu também em mim uma vontade de aprender, de estudar, e eu queria dar esse prazer para minha mãe. Você se formando em? Engenharia Civil. Desculpa, eu citei e de repente me deu um branco nisso, né? Engenharia Civil é uma área super concorrida e muito masculina, né, Jéssica? Então, de uns tempos para cá tá mudando. A minha turma, a foto da formatura, inclusive, a primeira observação das pessoas, nossa, como tem mulher. Que bom, tá né? bem equiparado hoje em dia. E a Flávia falando ali da mãe dela, era uma preocupação que eu tinha com a minha avó, que assim, é o meu grande amor e eu faço tudo para poder dar orgulho a ela. E eu tinha muito medo dela não conseguir me ver formar. Graças a Deus, ela tá viva, tá bem, lúcida. Agora ela vai te ver entrando no mercado de trabalho ainda por cima, né? Na verdade, eu já estou no mercado de trabalho, só que eu fiz técnico em edificações, né? E eu sou funcionária da Prefeitura do Rio, como técnica. E agora vou tentar, né, porque está bem escasso o mercado. Meu propósito é continuar no serviço público, porque eu tenho essa vontade de melhorar para a sociedade, assim. Não tenho esse... Mas, claro, se não tiver a possibilidade imediata, se eu tiver que ir para a área privada agora... trabalhando na engenharia civil, eu irei. Mas espaço haverá, né? Agora, o que é legal é isso, né, gente? Porque, assim, a pessoa não quer parar, né? Depois que ela tem essa primeira conquista, a Flávia já está falando em mestrado, até como você está num curso é um coordenador adjunto de um curso de pós-graduação, né, Luiz? Programa de mestrado. E como é que está o acesso a isso? Será que é um sonho distante a gente pensar daqui a pouco nesse pessoal, o primeiro diploma da família, chegar na pós-graduação também? A gente tem um problema ainda aí, porque o acesso à pós-graduação ainda é muito difícil.
porque dependendo da área que você atue, a concorrência é muito grande. As exigências, porque os programas acadêmicos, em sua maioria, são programas com horário integral, você tem que ter dedicação exclusiva. E as bolsas que hoje a CAPES oferece são muito poucas. A gente, por exemplo, oferece 20 vagas anuais para o programa. Só esse ano, por exemplo, só acessaram 17, só passaram na prova 17, ou seja, a gente ficou com 3 vagas ociosas. Uma pessoa teve que sair, porque não conseguiu acompanhar por conta da ausência de bolsa. E a gente só recebeu 6 bolsas de demanda social da CAPES. Esse é o padrão. Então, a gente tem 20 vagas, 6 bolsas. E você não consegue acompanhar se você não tem dinheiro para se manter. E o país não avança sem essa estrutura também de formação, de especialidades, enfim, é super importante. Agora, tem uma coisa interessante que, da mesma forma que há 10, 15 anos a gente estava discutindo a questão da ação afirmativa das cotas na graduação, e isso já se consolidou no Brasil como uma política, agora começa a se discutir também a questão da ação afirmativa na pós-graduação. A gente já tem algumas experiências no Brasil, inclusive na UFRJ, eu sei que tem um programa que tem uma reserva de vagas para alunos negros e indígenas, né? Então, é um caminho, porque, naturalmente, se você tem mais alunos negros, alunos de escola pública concluindo a graduação, vai haver essa demanda para pós-graduação, da mesma maneira que vai haver para o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que pensar, eu tenho chamado isso, quer dizer, que são novas fronteiras, na verdade. São novas, né, bifurcações aí nesse caminho que a gente vai ter que pensar esse acesso, porque o Luiz está certíssimo. Se a gente é muito seletivo, a seleção para pós-graduação, se a gente não criar caminhos para que esses alunos estejam lá, ela vai continuar reproduzindo o mesmo perfil que sempre teve, né? E não vai diversificar. E essa reprodução, ela continua, mesmo com o sistema de cotas, a gente percebe. Eu estava ouvindo uma pesquisa outro dia que os cursos mais acessados pelos cotistas são os cursos da área de ciências humanas. Principalmente os cursos na área de pedagogia, sociologia, as licenciaturas, porque eles têm uma procura menor por aquelas pessoas que têm uma renda familiar mais alta. Então, a Jéssica é um exemplo incrível, que entrou para um curso de engenharia civil, que é um dos cursos, como você bem disse, muito concorrido, e a gente tem uma incidência de alunos negros muito menor. E o meu curso, que é da área de administração, por exemplo, embora esteja nas sociais aplicadas, é considerado um curso de elite, porque na graduação, inclusive, a gente não vê alunos negros, são pouquíssimos. No mestrado, a gente tem uma aluna negra agora, em 3 turmas. Então, por exemplo, professor, eu sou o único negro no programa. Então, no meu departamento, a gente tem pouquíssimos negros, somos 2 ou 3 no máximo, de 60. Então, você vai verificando que isso vai afunilando. No doutorado, eu não tive negro na minha turma. E professor menos ainda também, né? Não, eu não tive nenhum professor negro na pós-graduação inteira. Especialização, mestrado e doutorado. Não tinha parado para pensar, mas eu também não tive. Na verdade, é interessante se pensar isso, porque o que está acontecendo no Brasil é justamente iniciar uma política que leve a um reconhecimento dos pares, né? É importante você se ver e achar natural você ter um médico negro, um advogado negro, e o aluno que, de repente, está numa escola numa condição diferente, mas ele tem potencial que ele possa ter um espaço garantido ali para poder chegar e concluir, né? Porque isso é motivação para o Brasil como um todo, né? Lógico. Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é uma questão constitucional, né? E que muitas vezes parece que é um favor, né? Política afirmativa é um favor. Não é um favor, tá na Constituição. É conquista e é direito. Agora, gente, a família nesse inteirinho aí é muito importante. A Jéssica trouxe isso, né? Com certeza, na matéria também fica muito claro. A Flávia trouxe toda essa questão do apoio ali do marido, que é uma coisa linda, né? De se ver. E vocês percebem isso no ambiente universitário? Um aluno que chega com um apoio, uma moral ali dada pela família, com um aluno que está fazendo um voo solo? Tem uma diferença? Sim. Eu acho que tem 2 coisas que a gente observa. Em primeiro lugar, é que essas trajetórias de sucesso, vamos dizer assim, elas têm quase sempre um apoio familiar muito grande. Né? A gente tem pesquisas mostrando isso, não apenas nessa geração que está entrando agora, isso já é uma coisa, né, tradicional, mas que agora ampliou pelo número de alunos que tem ingressado. E uma situação muito particular das mulheres, né? Eu acho que no caso da Flávia, quando ela diz ali a questão de ter parado de estudar por causa dos filhos, né, de ter sido mãe
ao que parece jovem, né, de ter interrompido os estudos. Isso aí, nós fizemos uma pesquisa ano passado com os estudantes de pedagogia, as estudantes, né, porque são 95% mulheres, e essa questão da situação da mulher em relação a cuidado com a casa, cuidado com os filhos, se a gente soma a questão de transporte no Rio de Janeiro, né, e a necessidade de se manter, isso aí faz uma diferença quádrupla, enorme. né? Então, você tem que ter uma rede, né? A ideia é de que você tem que ter uma rede de apoio e a família aí tem um papel fundamental. E eu queria apontar para a questão também da sexualidade. Eu tive um caso de um aluno negro que foi expulso de casa pela família, né? E entrou pelo sistema de cotas e não tinha como se manter na universidade. Então, a gente também tem essa questão, que você é negro, você é gay e aquela família que tinha que te dar aquele suporte, né, que tinha que te ajudar, ela acaba te colocando para fora. Eu acho que isso rende um programa à parte, sabia, Luiz? Infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu vou deixar essa dica aí para a nossa direção, para a gente trazer uma temática que realmente é super importante, né? Assim, todas as diferenças, elas precisam ser entendidas para que a gente possa realmente equilibrar aí todos esses meios que a gente tem para qualificar a nossa mão de obra e fazer o país andar para frente, jamais para trás, e que essas iniciativas todas continuem e muitas Jéssicas cheguem aí ao nível superior, Flávias, mestrado, doutorado, pós-doc e o infinito e além, né? Parabéns, Jéssica, pela sua formatura semana que vem. Obrigada. Muito bom. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Em Família. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. E pela nossa página no Facebook, você pode rever o programa, fazer sugestões de assuntos e interagir com a gente. Curte lá. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!